Olha, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui, mas neste momento queremos deixar uma palavra de Deus, direto do alto do monte, deixar essa palavra de Deus aqui para o nosso coração. Aonde a palavra de Deus ela diz que o anjo, quando ele se aparecia lá no passado, ele vinha para trazer boas novas. A gente podemos ver aí que quando o anjo ele apareceu para Abraão, né? Que Abraão estava ali, o anjo apareceu, ele veio trazer o quê? As boas novas, que de Abraão sairia ali um filho, o filho da promessa. Também nós vemos, a gente podemos recordar que também ali o anjo ele apareceu para Gideão, aonde ali o povo se encontrava cativo, oprimido, ele se encontrava ali abatido. Também o anjo se apareceu para Maria, para José. O anjo apareceu também para Zacarias. O anjo também ele apareceu também ali para aqueles pastores que estavam a apacentar ovelhas ali no pasto. E toda vez que o anjo aparecia, ele aparecia para trazer boas novas. E aqui eu creio que nesta tarde o anjo ele está vindo mais uma vez trazer boas novas para cada um de nós. E você que nos acompanha, você pode acompanhar. Porque você pode ver os homens de Deus, as mulheres de Deus, estão todo mundo aqui com os ouvidos, o coração atento à voz de Deus. É ou não é, povo de Deus? Glória a Deus. Então, aqui vamos interagir um pouquinho através da palavra de Deus. Você pode ver ali, não é, irmã Dilma? A mulher de Deus, a senhora vê que o anjo, quando ele vinha, ele aparecia, né? Que Deus enviava o anjo. Ele sempre vinha trazer algo de Deus. E o anjo, ele nunca apareceu e ele disse que Deus ia fazer e Deus não fazia. Deus, ele sempre fazia conforme o anjo dizia, né? Então, eu creio que esses dias não vai ser diferente na vida daquele que crê. Verdade. Né? Tem que crer, não é verdade? Porque quando nós olhamos e vê essa passagem, ao qual o anjo ele aparece a Abraão, Sara, por ter uma idade a qual aos olhos dela ela já não tinha mais condição de trazer o herdeiro, de trazer o Salvador, né? Da promessa a qual o Senhor tinha prometido, ela ri, ela duvida. E o próprio Deus conhece o coração de Sara e ele chega e pergunta para ela por que ela ri. E ela tenta disfarçar, dizendo, não, eu não dei risada não. Mas o Senhor sabe de tudo. Então, para que aconteça as boas novas do Senhor na nossa vida, nós temos que o quê? Que ouvir e crer e não duvidar. Não é verdade? Verdade. Porque quando nós duvida, a manifestação do Senhor, ela não se concretiza na nossa vida porque Ele não trabalha na dúvida nem no medo, não é verdade? Ele trabalha na certeza. Então, quando o Senhor ele manda o anjo, é porque Ele tem certeza que Ele vai fazer. Vai fazer. Então, se nós recebemos o anjo no nosso coração, crendo e acreditando naquele que fez a promessa, ela se cumpre. Glória a Deus. Baseado no que a senhora está falando aí, na dúvida de Sara, ela ri, a gente também podemos ver que o próprio Zacarias, ele também duvidou, né? Porque ele pergunta para o anjo Gabriel como é que aquilo ia acontecer. Como é que poderia acontecer se ele já era velho, se a sua mulher era velha de idade, e ele sabia que sua mulher era estéril. Ali o anjo, num certo momento, até se ira com ele, né? Que fala para ele, falou que por causa que duvidaste do que eu estou te dizendo, você vai ficar mudo, você não vai falar nada, você só vai voltar a falar quando a palavra de Deus, o que eu estou dizendo aqui, acontecer na sua vida. Né? Então a gente não podemos duvidar daquilo que vem de Deus. O que Deus ele fala conosco,
A gente só temos que crer, acreditar na promessa, né? Temos que ser como o Gideão, né? Quando o Gideão está ali a malhar o trigo no lugar errado, porque Gideão estava malhando o trigo na onde? No lagar. O lagar é onde fazia o que naquele tempo se fazia vinho, né? Mas quando o Gideão ele recebe a presença do anjo, que o anjo diz, vai em frente, homem valente, Deus é contigo, ele não se amedronta, pelo contrário, ele renova as forças e ele parte para onde? Para cima. Ele vai em busca de quê? Da promessa a qual o Senhor tinha dito, né? Aí, então Gideão ele se renova as forças e ele agora se prepara para quê? Para enfrentar os midianitas. Ele não tem medo dos midianitas que tá vindo em quantidade à procura deles, né? Ele se levanta e ele é o que? Vencedor da batalha. Então é isso que nós temos que fazer. Antes de nós duvidar, nós temos que crer que quando o Senhor ele manda o anjo já vem com a boa nova, ele já vem só para quê? Para entregar. E nós temos que estar preparados para receber. Glória a Deus. É por isso que Deus ele diz, né, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então ele envia para entregar e aqui se nós cremos, nós recebemos exatamente aquilo que cada um precisa, né? Sim, foi como disse Jacó, né? Os anjos não estão no céu para trazer de lá não, mas o anjo está aqui na terra olhando para cada um de nós para que ele possa subir e trazer, né? Porque Jacó, quando ele estava deitado sobre aquela pedra, ele não viu os anjos descendo, não, ele vê o quê? Os anjos subindo. Ele Verdade. vê a escada, ele olha e ele vê a escada posta na onde? Na terra. E o topo chegava ao céu. Então ele não vê anjos descendo de lá, ele vê anjos subindo. Quando ele viu os anjos subindo, ele sabia que os anjos estavam subindo para ir buscar o quê? A bênção, para ir buscar as boas novas. E aí ele diz o quê? Eu não sabia que o Senhor estava aqui, né? Mas agora ao ele ver, ele agora se atenta para que ele receba as bênçãos que os anjos estavam indo buscar e que Deus ele já tinha preparado. Eles estavam indo só buscar a bênção a qual ele almejava no coração dele, que foi como ele fez o propósito com Deus, né? Que se Deus não deixasse faltar o quê? Roupa e pão para ele, né? Ele serviria ao Senhor. Glória então a Deus. Esse é o nosso chamado. É nós fazer prova do Senhor e não botar ele contra a parede, porque ele disse o que? Fazer prova de mim. Mas ele não disse me botar contra a parede. A diferença entre você fazer prova do Senhor e você colocar o Senhor contra a parede. Fazer prova é acreditar. Botar ele contra a parede é você exigir. E nós não podemos exigir nada do Senhor. Verdade. Não é verdade? Então nós temos que o quê? Fazer prova. Porque Ana fez prova do Senhor. Quando Ana está ali, mesmo com o coração dela sangrando, ela faz o quê? Ela faz um propósito com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der o meu Samuel vai te servir, vai te servir na tua casa. Então, quando nós fazemos o nosso propósito com o Senhor, não quer dizer que nós estamos colocando ele contra a parede. Porque ele disse, farei prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Verdade. Então ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Mas para isso nós temos que saber colocar ele em prova, fazer a prova com ele e botar ele contra a parede, né? Porque quando nós dizemos eu faço isso porque eu almejo aquilo, aí é diferente. Mas quando você diz, Senhor, se o Senhor fazer isso para mim, eu me dou mais aqui para o Senhor, aí ele vai se agradar. Ele agrada de qualquer um de nós. Glória a Deus, verdade. É ou não é, seu Renato? Verdade, glória a Deus. Glória a Deus por isso. É. Então a gente só tem que crer, né? Verdade. Crer, acreditar, porque os anjos É o fundamento, né? é o fundamento para... É E é como ele diz, a chave, né? Verdade. A chave... base de tudo é nós crer. Verdade. Então o povo de Deus está aí. Né não, irmão Rodrigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sempre aprendendo, né, meu irmão? Sempre aprendendo. Estou aqui para aprender.
É A como, palavra de Deus é maravilhosa. é como Deus diz, é só dar crédito, mano. A palavra do Senhor. Confiar, né? Confiar que Deus ele vai te fazer a Glória a vitória. Deus. É ou não é, irmã Marinalva? Verdade, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim como Deus diz, a gente temos que se alegrar e nos lançar em tudo. Porque se a gente for olhar, quando o anjo aparece aos pastores que estão apacentando ali para trazer boas novas, que ele diz o que? Ele diz, ó, venho trazer boas novas a vocês. Porque hoje na terra nasce o Salvador. Então ali aqueles pastores, eles ficavam a noite inteira cuidando das suas ovelhas, cuidando do seu rebanho, não porque eles não tinham nada para fazer, porque ali eles tinham que cuidar daquele rebanho para que a presa não viesse a devorar. Mas quando o anjo aparece para ele e diz assim, ó, eu venho trazer boas novas porque hoje nasce o Salvador deste mundo, ao mesmo tempo eles já não se preocuparam com o seu rebanho. E eles deixam tudo para trás, larga tudo e corre e vai glorificar a Deus, exaltar a Deus e ver aquele que é o Salvador do mundo, né? Então a gente não pode, muitas vezes a gente coloca empecilho, colocamos a dúvida, o medo, nós não podemos colocar, a gente só precisa crer. Porque a gente sabe, se a gente se colocar na dependência de Deus, tudo se faz novo, tudo vai acontecer. Aí eu quero deixar aqui, se você olhar aí, ó, em Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 8, olha o que a palavra de Deus ela nos diz aí nesse momento, no versículo 8. A palavra de Deus ela diz assim, ó, Isaías 58, a partir do versículo 8. Ele, ó, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus ele fala para nós. Olha o que o Senhor ele nos relata. Se então o quê? Se a nossa luz romperá a tua luz como a alva. O que? A luz do Senhor ela vai brilhar na nossa vida. A luz do Senhor ela vai vir sobre nós. Porque se a gente olhar, sempre vai querer se levantar uma barreira para impedir da bênção chegar na nossa vida. Porque Satanás ele não quer que o povo venha a ser abençoado. Satanás ele vai sempre colocar barreiras, dificuldades, mas se essa barreira ela for rompida, o que? A bênção de Deus ela chega até a nossa vida. Mas para isso, essa barreira ser rompida, o que é que tem que acontecer? Nós temos que colocar nossa fé em ação. Nós temos que colocar nossa fé em prática. Nós temos que buscar no Senhor, porque como ele diz, ó, e a tua cura brotará, e sem detença a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o que diz no 9. Então clamará, e o Senhor responderá, gritará por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e do dedo que ameaça falar injurioso. E o dedo que ameaça fala injúrio. Então olha o que o Senhor ele nos fala aí conosco. Então clamará. Quem tem que clamar? Porque a palavra do Senhor ele diz, se nós não clamar ao Senhor, quem vai clamar ao Senhor nos nossos lugares? As pedras. Então o Senhor ele pede para nós clamar Ele, buscar Ele. Porque se nós se calar, imagina aí as pedras clamando no nosso lugar.
Mas o Senhor, ele pede para nós clamar. E se nós clamar ao Senhor, porque ele então clamará, e o Senhor te responderá. Responderá. E gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Olha como Deus, ele, se nós gritar, o Senhor, ele se aparece, se apresenta e diz: eis-me aqui para te socorrer. Eis-me aqui para cuidar de você. Né? E ele dirá: eis-me aqui. E tirarei do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o fala injurioso. Então o Senhor está dizendo que quando nós clamar a Ele, Ele vai nos defender. Ele vai nos defender, Ele vai nos julgar. Ele vai estar conosco. Nada que se levantar contra nós, nada que se levantar contra aquele homem e mulher de Deus, vai atingir, porque quem vai nos defender é o próprio Deus. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, né? Olha como Ele é lindo. Olha o que Ele fala conosco. Olha o que Ele está falando conosco neste momento aí. Então nós só precisamos confiar no Senhor para que as boas novas cheguem. Quem que não quer gritar ao Senhor e ver a resposta de Deus? Hã? Quem quer chamar pelo Senhor e não ver o Senhor lhe atender? E Ele próprio está dizendo: então clamará e o Senhor lhe responderá. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, o que é que vocês vêm ver nessa palavra? Neste momento. Que a todo tempo nós temos que estar o quê? Fitos, com os olhos fitos no Senhor e com o coração acreditado que quando nós clamarmos a Ele, Ele nos responde. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos andar na obediência do Senhor, fazendo a vontade dEle, praticando os mandamentos a qual Ele nos ordenou. Porque assim, quando nós estamos com os olhos no Senhor, nós obedecemos o que Ele nos mandou, Ele diz o quê? Clama a mim e eu te direi: eis-me aqui. Mas para que o Senhor, Ele diga: eis-me aqui, Ele nos sirva, nós que temos que o quê? Que nos examinar, nós que temos que o quê? Que ver aonde que nós está pisando, o que nós estamos fazendo, se realmente o Senhor está com os olhos em nós. Para que quando nós abrimos a nossa boca, Ele diga: eis-me aqui. Glória a Deus. Porque às vezes, muitas das vezes, a pessoa carrega mágoa, ressentimento, né? Tem um coração duro, não tem no coração o desejo de perdoar e nem de liberar perdão para ninguém. Ela nem se perdoa e nem libera perdão para ninguém. E ela quer gritar: Senhor, e Ele diz: eis-me aqui. Verdade. Ele não fala. Exatamente Para que Ele diga: eis-me aqui, nós temos que o quê? Que nos limpar, para que Ele venha moldar ao nosso ser, e aí sim Ele se faça a luz na nossa vida, e quando nós gritarmos Senhor, Ele diz: eis-me aqui. Glória a Deus. Exatamente na base do que a senhora está falando, na palavra de Deus, a questão do perdão, de estar na obediência de Deus, é exatamente o que está aí no 10. Né? A senhora vê no versículo 10 aí, olha o que Deus ele fala no 10. A questão do perdão, de você limpar a sua alma, limpar o seu corpo. Olha o que diz no 10. Porque, A luz dele renasce, né? Porque aqui na minha Bíblia ela está assim, ó: se abrires a tua alma ao faminto e falare a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Se a gente olhar o momento que o sol ele mais brilha, é exatamente o quê? Ao meio-dia. Então no meio-dia não tem como as trevas, a luz, as trevas tentar esconder o brilho da luz. Porque é exatamente o momento que a luz ela mais brilha sobre a terra, a luz do sol. E Deus ele nos faz essa comparação. Se a gente limpar a nossa alma,
se a gente liberar esse perdão, como a senhora está falando, se limpar, como diz aí, né? Se limpar de corpo e alma, o Senhor ele vai saciar a fome da nossa alma. Ele vai nos saciar, nos renovar e ele vai nos fazer o quê? Um vaso novo. Para que a gente possa o quê? Ter a luz do Senhor. Porque ele, é como ele diz, ó, e a tua luz nascerá nas trevas. Né? Então, se a gente for parar para falar das promessas de Deus, daquilo que Deus tem para cada um de nós vira dia, vira noite e a gente não consegue relatar tudo aquilo que Deus tem preparado. Mas a gente crê, se a gente simplesmente confiar e estar na dependência de Deus, tudo isso vai se cumprir todos os dias na nossa vida. É como a palavra do dia, a gente leu o final de semana passado, né, foi pregado referente ao candelabro. Você vê que o Senhor disse que a luz ela será acesa continuamente, porque aquela luz ela não pode se apagar, né? Então essa luz ela tem que brilhar na vida daquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então essa é a palavra do coração de Deus para o nosso coração nesta tarde. Aonde eu tenho certeza que o anjo ele está trazendo boas novas para cada um de nós e para todo aquele que crê e acredita e está conosco neste momento. Então cada um receba a sua bênção, a sua vitória em nome de Jesus. Amém.